Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estarmos juntos novamente para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu hoje quero ler um texto bíblico com você. Está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Quero ler todo esse capítulo, por isso vou tentar ser objetivo aqui na leitura, ser breve, para a gente poder compreender um pouquinho dessa história. É a história da Arca de Noé. Diz assim a Bíblia: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e essas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com um coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. E Noé fez tudo conforme o que Deus havia mandado. Amém, querido? Hoje eu quero falar, mesmo que brevemente, sobre um tema que diz: salvos pela obediência. Mesmo antes de eu me tornar cristão, eu acho que uma das primeiras histórias da Bíblia que eu ouvi foi sobre a Arca de Noé. O nome de Noé significa descanso, repouso ou conforto. Talvez um dos primeiros patriarcas que a gente tem conhecimento na história bíblica. Pelo texto que nós lemos, nós percebemos que o mundo da sua época estava condenado à destruição. A sentença de Deus já havia sido decretada, e o único a ser salvo da catástrofe foi Noé, juntamente com a sua família. Mas a pergunta que fica é: o que foi que levou Noé e a sua família a serem salvos? Primeiramente, eu entendo que Noé foi um ícone na sua geração, foi alguém à parte. Veja o que dizem os versículos 5 a 7, por exemplo. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos.
o Senhor ficou tão triste e com um coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e seres que se arrastam pelo chão e aves, pois estou muito triste. E aí você vai lá no versículo 11, repetindo, diz: para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e estava cheio de pecado, pois todas as pessoas faziam coisas más. Querido, a geração de Noé se corrompeu. O coração de Deus se entristeceu, exceto por um homem chamado Noé. E aí o versículo 8 diz assim: mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. E aí começa a contar a história de Noé, dizendo: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Era o diferencial da sua geração. Era o exemplo, era a referência da sua geração. Então, viver em uma sociedade buscando o padrão de aprovação das pessoas o tempo inteiro é o que as pessoas fazem. Difícil é ser diferente, ir na contramão de uma sociedade que aprova a corrupção, o pecado, a mentira e que não está nem aí para os erros, conforme Noé fazia. Noé procurou ser diferente, ser um ícone da sua geração, ter uma postura ética diferente, ser alguém verdadeiro, alguém honesto. Então Noé, na sua geração, ele foi um ícone. E o que mais que eu entendo? Porque foi que Noé foi salvo, ele com a sua família, pela sua obediência. Porque Noé recebeu, segundo ponto, Noé recebeu a ordem de Deus como um ministério, como se fosse um chamado pessoal. Quando Deus fala com Noé, ele acredita. Deus o chama, diz: Deus disse a Noé, resolvi acabar com seres humanos e pede para ele fazer uma arca. E aí a grande questão é, muitos hoje em dia já não acreditam quando Deus fala. Jesus disse que voltará e que poderá ser a qualquer momento, mas muitos não dão crédito, muitos não ouvem. E Deus já falou com tantos de nós, Deus já nos deu chamado, já nos deu talento, já nos deu dons, mas muitos já não acreditam. Noé, ele acredita, ele não só acredita, mas ele passa a viver como se aquilo fosse a coisa mais importante da sua vida, como se aquilo fosse o seu ministério. Ele começa a construir aquela barca para salvar a vida das pessoas, a vida dos animais, como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Eu não tenho dúvida que para muitos Noé era louco. Falar com Deus, fazer uma arca, o mundo ser inundado, que é isso, Noé? Então muitos devem ter ridicularizado Noé. E é por isso que eu vejo o terceiro ponto dessa mensagem. Noé foi salvo pela obediência, sabe por quê também? Porque Deus fez uma aliança com Noé. Veja o versículo 18. Mas com você, Noé, eu vou fazer uma aliança. Aliança é uma coisa que não se corrompe. Aliança é compromisso. Aliança é fidelidade. Deus faz uma aliança com Noé. A história diz que Noé levou cerca de 100 anos para construir aquela arca. Quase um século construindo a arca. E talvez até a sua família desconfiasse dele. Talvez os filhos dizendo: eu acho que meu pai está ficando maluco. A esposa de Noé, imagina o que deveria pensar dele. Noé, meu marido, o que é que você está fazendo? Estão todos rindo de nós. Mas a verdade é que quando dizemos que recebemos uma promessa de Deus, muita gente desconfia e às vezes nos chama de fanático, de louco. Imagina levar um século aguardando uma promessa de Deus. Noé leva quase um século construindo uma arca. Às vezes o que acontece conosco é que nós recebemos uma promessa de Deus e a coisa começa a demorar, nós desconfiamos se é de Deus ou não e até desistimos da nossa fé. Eu lembro que o povo de Israel levou 40 anos peregrinando no deserto para alcançar a terra prometida. E aquela geração que saiu do Egito, só 2 conseguiram entrar, porque a maioria se dispersou, deixou de acreditar que Deus poderia cumprir aquilo que prometeu. Mas o que mantinha Noé firme
é que ele lembrava o tempo todo que Deus fez uma promessa a ele. E não importa se demorou 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, ele continuava firme no seu propósito, porque ele lembrava todos os dias da promessa que Deus fez a ele. Tanto que o versículo 22, é o último versículo do texto, vai dizer assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Tudo. Quando eu leio a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, já para concluir essa palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 7, o escritor do Novo Testamento vai dizer assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Nada do que Noé ouviu podia ser visto, até que aquilo que ele tanto lutou pudesse ser concretizado. E a pergunta que eu faço hoje é: o que falta para a sua família ser salva? A família de Noé foi salva por causa da sua fé, da sua obediência a Deus. E o que é que falta, querido, querida, para a sua família ser salva? Vamos orar? Ó Deus eterno, Pai amado, quero entregar, Senhor, a nossa vida e a nossa família em Tuas mãos. Cada um dos nossos familiares, ó Deus, ascendentes, descendentes, de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grau, ou mais distante que possa parecer. Deus, no nome de Jesus, eu venho apresentar a vida de cada um e pedir perdão pelos nossos pecados. Venho pedir, Pai, que o Senhor venha fazer uma obra grande em nossa família. Por misericórdia, meu Pai. Meu Pai, ajuda, Pai, aqueles que estão em caminhos errados, aqueles que estão doentes ou dispersos, ó Deus, da Tua vontade. Te pedimos. Paizinho, eu quero fazer agora uma oração muito especial pelos nossos irmãos, os nossos compatriotas, Senhor, lá no Amazonas, aqueles que estão sem o oxigênio, Pai, naqueles hospitais e que precisam do tratamento. Ó Deus querido, não importa quem errou. Ó Deus, eu não quero apresentar nome de pessoas que possam ter errado. Eu peço por aquelas pessoas que estão ali naquele sofrimento, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançá-los. Nós temos assim orado, Pai, e no nome de Jesus hoje, mais uma vez oramos e entregamos a Ti, ó Deus, amém. Querido Deus, nos abençoe. Convido você a continuar orando pelos nossos irmãos, amigos, compatriotas do Amazonas, que estão passando por aquela dificuldade na saúde pública. Deus possa nos abençoar, nos dar um dia, uma tarde, uma noite em Sua presença. No nome de Jesus, um beijo no seu coração.